Amiga exigente ameaça processar-me por meu útero? Karen e eu costumávamos ser amigas, não me lembro por quê. Ela parece doce e atenciosa, mas é a pessoa mais arrogante que já conheci. Karen também luta contra a infertilidade e está desesperada por ter filhos. Ela tentou adotar uma criança, mas foi negada devido aos seus problemas de saúde mental e estilo de vida instável de pular de hotel em hotel. Ela não tem emprego, tecnicamente é sem teto, seu namorado é um idiota de 21 anos e ela tende a acumular animais que morrem em circunstâncias incomuns. Seu último gato morreu misteriosamente com apenas 2 anos e estava perfeitamente saudável. Eu estava lá quando ela o adotou e ouvi o veterinário afirmar que ele estava saudável. De repente, ele morre e ela alega que foi doença cardíaca, depois diz que foi uma convulsão, depois alega que foi problemas renais e depois diz que ele voou pela sala e bateu na parede de propósito. Sim, um pouco suspeito. Minha outra amiga Cara denunciou-a ao controle de animais e descobriu que ela tinha 6 ratos, 5 hamsters, um cachorro, 4 gatos. Ela afirmava que todos eram animais de apoio emocional e que eram equipamentos médicos, e tirá-los seria contra a lei. Grande problema. Ela não está bem. Há algum tempo, Karen estava dizendo quão desesperada estava para ter filhos e falava sobre procurar uma barriga de aluguel. Ela queria alguém para carregar uma criança para ela gratuitamente, com uma lista de exigências para a barriga de aluguel. Tudo de graça. Agora, todos, exceto ela, sabem que isso não é de graça. Incubadoras humanas não são um serviço gratuito e maltratar qualquer pessoa nesse trabalho é uma boa maneira de acabar em uma batalha legal. Eu ouvi, porque bem, explicar a verdade para ela seria como colocar minha cabeça em um triturador de lixo, completamente inútil e 100% doloroso. Eu faço um comentário de como um dia os transplantes uterinos podem se tornar mais bem-sucedidos e comuns e como seria ótimo. Eu trago isso à tona porque não estou completamente apaixonada pelo meu útero. Eu não planejo ter filhos e não sou contra a ideia de doação uterina. Ainda não consigo encontrar um médico que retire minha capacidade de ter filhos porque eu sou muito nova para tomar tal decisão. Tenho 27 anos, sinto que se eu quisesse mudar de ideia, já teria feito isso. Não é o ponto. Desculpe. Eu faço uma piada sobre querer doar meu útero para alguém que precise e mereça, já que não tenho planos de usar suas habilidades de carregar bebês. Foi quando Karen disse, sim, então você poderia me dar seu útero para que eu finalmente pudesse ter um filho. Agora, eu pensei que ela estava brincando, eu realmente acreditei que isso era uma piada. Não era. Karen e eu tivemos uma queda, graças a Deus, e pensei que poderíamos apenas nos separar em silêncio. Mas ela tinha outros planos. Ela posta em toda parte no Facebook e me marca dizendo que eu fiz um acordo legal para dar a ela meu útero ou ser sua substituta. Eu nunca disse tais coisas e agora ela tem seus amigos atrás de mim, me assediando em mensagens diretas por dar a ela falsas esperanças e angústia mental. Karen está ameaçando me processar por meu útero e por causar traumas extras por não cumprir o acordo. Estou confusa e perplexa. Também estou curiosa como ela pode pagar um advogado se não pode pagar comida para seus muitos animais? Os advogados de repente ficaram mais baratos do que me lembro? Mas também da última vez que verifiquei, você não pode ser processado por desistir de uma parte do corpo, pode? Especialmente se nenhum acordo legal foi feito, certo? Tenho sorte de ter um amigo da família que é advogado, ele concordou em me ajudar a marcar uma reunião com um colega dele se isso se tornar sério. É improvável que aconteça, mas Karen está definitivamente tendo um colapso público por causa do fim da nossa amizade. E sim, eu gostaria que esta fosse uma história falsa. Gostaria de estar mentindo aqui, essa pessoa não está mentalmente sã e ameaçou pessoas por coisas ridículas. Isso não é um comportamento novo para ela. No passado, ela ameaçou chamar a CPS, a Serviços de Proteção à Criança, em alguém online por causa de uma discordância. Ela se gabou de ter divulgado o endereço da pessoa para mim e se vangloriou de ter chamado a CPS por passar mais tempo discordando de Karen do que cuidando de seu filho. A pessoa que Karen estava ameaçando era uma mãe de um adolescente de 14 anos. Não era como se a mãe estivesse negligenciando a atenção a um bebê, criança pequena ou criança jovem. Eu destruí o negócio e a credibilidade do amigo da minha família. Algum tempo depois de iniciar a universidade, uma amiga da minha mãe, que chamaremos de Cookie, começou o que generosamente pode ser chamado de restaurante em uma cidade pequena a algumas horas da cidade em que vivíamos. Era realmente uma barraca de cachorro-quente glorificada em um campo de golfe.
minha mãe havia investido dinheiro nesse negócio, então ela tinha um interesse pessoal em garantir seu sucesso. Isso significava que ela frequentemente nos recrutava, ou seja, meu irmão e eu, para sermos garçons quando ela não podia fazer isso sozinha. E meu irmão odiava esse cara, e eu não o culpo. Cook não tinha ideia de como administrar um negócio e não tinha nenhum interesse em aprender. Ele também era completamente analfabeto em informática e me pediu para criar uma conta no Google para o negócio dele. E para nos fazer trabalhar em seu negócio, ele nos buscava em casa, dirigia cerca de 2 horas fora da cidade e basicamente ficávamos presos lá até que ele nos levasse de volta, já que nenhum de nós tinha carteira de motorista. E como meu irmão tinha problemas com esse cara, há preocupações legítimas que eram ignoradas como sendo apenas uma atitude ruim, eu era a pessoa que mais frequentemente passava de 2 a 10 dias lá, presa em uma casa mal habitável até ser levada de volta para casa. Minha mãe não era melhor. Ela frequentemente nos voluntariava para trabalhar 2 dias no meio da semana, tornando a busca por emprego algo muito difícil para mim e para o meu irmão. Além disso, ela não nos tratava como funcionários, mas como seus filhos. Assim, qualquer erro era claramente nossa culpa e não porque nenhum deles conseguia treinar funcionários, usar um computador de forma alguma, administrar um negócio de forma alguma, utilizar meu irmão e eu da forma mais eficaz, considerando que meu irmão já havia se formado na universidade e eu estava trabalhando em uma dupla graduação em negócios. Além disso, eles eram completamente antiéticos. Eles tinham discussões gritantes em chinês que os clientes podiam ouvir, e a cozinha estava suja, apesar da insistência de Cook de que a cozinha era o lugar mais limpo em um restaurante. Sim, claro. Uma pista de patinação no gelo era menos escorregadia do que o chão lá dentro, e ele rotineiramente tocava em comida cozida depois de manusear carne crua. Eu me lembro distintamente de varrer o que pensei ser um pimentão verde, apenas para perceber que era um anel de cebola mofado. Até a área do fogão pingava gordura. Literalmente, uma gota grande caiu no meu braço uma vez. Eles não conseguiam treinar funcionários de forma alguma. Eles contrataram 5 pessoas no primeiro ano, e nenhuma delas voltou no ano seguinte. Cook, em particular, era especialmente falso em como lidava com os clientes. Ele sorria para eles e os cumprimentava, lembrando detalhes de conversas anteriores. E então se virava para mim e dizia em chinês como eles eram todos estúpidos, aposentados mesquinhos com muito dinheiro e tempo livre em suas mãos. Tudo isso deixou um grande sentimento de ressentimento tanto para mim quanto para o meu irmão. Não só nos prendia para trabalhar para esse indivíduo completamente incompetente, como também não ganhávamos nada com isso. Isso era particularmente frustrante para mim porque, como estudante de negócios na época, eu podia ver todas as formas de melhorar o lugar. Eu até ofereci escrever algumas políticas, fazer gerenciamento de inventário e dar uma olhada no lado administrativo, apenas para ajudar e ganhar alguma experiência para mim. Eles continuavam insistindo que não precisavam disso. Claro, nós éramos pagos com o salário mínimo e o cara sabia cozinhar, mas tínhamos que suportar a frustração deles enquanto escondíamos o fato de que estávamos cansados de ajudar. Até que não pudemos mais. No ano passado, eu me formei na universidade. Não foi um momento tão feliz como deveria ter sido, porque meu avô faleceu na semana anterior. Eu nem pude comemorar na noite anterior à minha formatura porque eu tive que dar parte do discurso fúnebre no dia anterior e eu tive que mediar um incidente entre meu irmão, minha mãe e Cook porque minha mãe não pôde. Sem shots pré-formatura para mim, porque fiquei presa ao telefone por 3 horas ouvindo como Cook foi insensível pelo fato de meu avô ter acabado de falecer. Mas eu pensei que, uma vez que eu atravessasse o palco e tivesse meu diploma, poderia passar a próxima semana procurando emprego. Sem sorte. Imediatamente após me formar, na segunda-feira seguinte, minha mãe me voluntariou para trabalhar 10 dias no Inferno Restaurante. Eu aguentei 6 antes que acontecesse. Por todas as contas, não era um dia tão movimentado para começar. Havia um brunch de café da manhã para o Dia dos Pais que mal teve presença e a maioria das pessoas que apareceram queria pedir do menu. Mas tanto Cook quanto minha mãe estavam extremamente estressados e ambos estavam descontando em mim. Minha mãe passou o dia me micromanaging e encontrando falhas em cada pequena coisa que eu fazia, como limpar uma mesa vazia em vez de tirar pratos de uma mesa lá fora para não encher imediatamente o café ou água quando um copo ou xícara estava meio cheio e não tocar nas mesas a cada 5 minutos. Cook apenas gritava muito e dava ordens contraditórias a cada 2 minutos.
Mas foi a combinação de minha mãe e Cook gritando comigo por um erro que eu nem cometi, algo sobre um molho que um cliente pediu, mas ficaram bravos com isso, recusando-se a me ouvir, literalmente me interrompendo quando eu abria minha boca, e Cook zombando de mim por chorar. Eu me lembro dele dizendo: "Você tem 25 anos, deveria saber melhor do que chorar por um erro estúpido." Me fez perceber que não só não conseguia mais lidar com isso, mas queria queimar o lugar até o chão. Reservei um voo para fora da província naquele dia e saí uma semana depois. Eu nem contei para minha mãe quando ou por que saí. Lembra como eu disse que eles eram completamente antiéticos e também completamente analfabetos em informática? Veja bem, apesar do fato de que eu não estava mais na província, eu ainda tinha todas as informações de login para o negócio. Além disso, porque eu sabia todas as leis que ele claramente se recusava a aprender, eu sabia todas as violações que ele havia cometido no negócio. Para a primeira parte da minha vingança, eu fiz logout da conta do Google no computador dele. Eu não acho que tenha sido realmente necessário, já que ele nunca usou aquele computador para nada além de... Mas eu queria ter certeza de que ele e minha mãe não seriam capazes de me impedir. Antes de deixar a província, eu reivindiquei o negócio em sites de avaliação usando o e-mail e o telefone do negócio. Então, eu ataquei todas as avaliações, positivas ou negativas, com todas as coisas horríveis que ele costumava dizer sobre os clientes. Qualquer avaliação negativa era imediatamente ridicularizada. Qualquer avaliação positiva era deixada com uma nota de obrigado, sua pobre. Qualquer pergunta era respondida com hostilidade e basicamente se resumia: eu estou certo, você está errado. Eu também mencionava que ele não lavava as mãos na cozinha e que as coisas que eles gritavam em chinês eram insultos para clientes pretensiosos. Como era uma cidade turística, tenho certeza de que a queda nas vendas que meu irmão mencionou mais tarde foi por causa disso. E ninguém suspeitou de nada porque minha mãe e Cook não sabiam mexer na internet e meu irmão não se importava o suficiente para pesquisar sobre o negócio. Em seguida, documentei meticulosamente todas as reclamações que eu e meu irmão tivemos, bem como as das poucas pessoas que Cook havia contratado mas nunca mantido porque ele não conseguia treiná-las. Eu relatei as 2 vezes em que escorreguei na cozinha dele, incidentes em que ele se recusou a lavar as mãos entre lidar com salada e carne crua porque demorava muito. E entreguei tudo isso ao Departamento de Serviços de Saúde. Também informei anonimamente a agência de receita que ele estava subdeclarando a renda, pois os funcionários eram instruídos a escrever apenas os recibos de débito para declarar as vendas. A terceira parte da minha vingança não foi realmente minha parte, para ser honesto, foi por causa da própria incompetência dele. Como eu disse antes, ele era completamente analfabeto em informática. Eu nem precisei bloquear a pessoa que ele contratou para fazer a contabilidade, porque ele não se incomodava em reportar seus gastos, apenas entregava a eles um saco de lixo cheio de recibos. Para ser sincero, eu até senti um pouco de pena deles, mas como suas mãos estavam amarradas, eles não podiam contestar nenhuma das alegações que eu fiz. No entanto, eu enviei uma mensagem para eles com todas as coisas que minha mãe e Cook disseram sobre eles para que não se incomodassem em defender o idiota. Eles saíram 1 mês antes da merda atingir o ventilador, o que significa que Cook ficou segurando a bomba. Naturalmente, dado que o negócio não estava mais ganhando dinheiro suficiente para pagar o aluguel, muito menos pagar todas as multas com as quais ele foi atingido, o governo confiscou tudo. Desde tudo na pequena casa que ele alugava para fins comerciais até cada garfo e faca que ele comprou. Devido a todas as violações do Código de Saúde, ele não conseguiu encontrar um emprego como cozinheiro novamente, que foi seu único trabalho por cerca de 30 anos. E como a agência de receita sabia o quão ruim ele era em administrar empresas, naturalmente o negaram quando ele solicitou permissão para abrir uma operação de cultivo. Até onde eu sei, ele não está mais em contato com minha família, mas o cunhado dele, que é o cabeleireiro da minha mãe, mencionou que ele teve que se mudar para outro lugar para se afastar de toda a má reputação. Minha mãe principalmente saiu ilesa porque todas as permissões e licenças do negócio estavam em nome dele, mas ela perdeu bastante dinheiro e, pelo que ouvi dizer, minha família teve que se mudar para uma casa menor. E ninguém sabia que fui eu quem fez isso. Meu irmão suspeitava, pois me passou detalhes do que havia acontecido, mas eu nunca confirmei. Não que ele contaria aos meus pais, porque francamente, foda-se aquele inferno de restaurante. Quanto a mim, gostaria de dizer que tudo está bem agora, mas minha decisão impulsiva de mudar de província teve seus altos e baixos. Consegui encontrar um lugar para morar e um emprego, então pelo menos estou vivo. É difícil, mas prefiro estar fazendo isso do que voltar. Karen, outro batizado, exige que eu tire fotos da família dela também.
Na minha região, sou o único fotógrafo contratado para fotografar cerimônias de batismo, então sou bastante popular. De qualquer forma, um verão, estou indo para o meu trabalho em uma igreja local, contratado por uma família adorável. Estou trabalhando, tirando todas as minhas fotos, etc., quando, na metade do serviço, uma mulher vestida com a roupa vermelha mais brilhante entra fazendo barulho com sua família enquanto tentam encontrar seu grupo para se sentar com eles. Uma coisa a mencionar é que, no Reino Unido, as igrejas gostam de encaixar o maior número possível de batismos em um único dia, o que significa que fazem um serviço em massa e convidam 4, 6 famílias, a dependendo do tamanho da igreja, de uma vez e chamam cada família para a água para batizar quando o tempo estiver certo. Então, o vigário desta igreja em particular, chama todas as famílias para a água ao mesmo tempo. Você pode imaginar como isso pode ser lotado e agitado. Então estou tentando me espremer pela multidão, apenas observando ao redor, pedindo se eu poderia por favor ficar na frente deles, já que fui contratado para fotografar o batismo de uma das crianças da família. As pessoas foram adoráveis e saíram do caminho, muito mais do que eu precisava, para que pudessem me acomodar e eu pudesse fazer meu trabalho. Lembre-se da mulher de vermelho que entrou desfilando pela metade do serviço porque estava atrasada? Bem, enquanto estou em pé entre as pessoas na bacia assistindo ao respectivo membro da família sendo batizado, sinto um golpe no meu braço, literalmente um tapa forte no meu braço, que você sabe, tinha minhas câmeras caras. Eu consegui parar minha câmera de voar da minha mão, a coloquei do lado do meu rosto, para vê-la olhando para mim e então ordenou, certifique-se de fotografar aquela criança, apontando para quem ela veio hoje, não a família que me contratou. Sem por favor, sem perguntar para quem eu estou realmente lá, apenas ordenou que fotografasse o filho dela. Eu sorri e sussurrei silenciosamente que fui contratado por outra família. Ela não gostou disso e apenas me olhou de cara feia, depois disse, você trabalha para a igreja, fotografe aquela criança para a qual estou apontando, você não o fotografou uma vez. Eu, novamente sussurrando o mais baixo que posso, e eu não trabalho para a igreja, sou um fotógrafo profissional contratado por aquela família ali apontando para a família. Karen de vermelho parecia irritada e não podia acreditar que eu tinha acabado de negar suas fotos, apesar de ela não ter pago nada por elas. Ela disse, claro que você trabalha para a igreja, agora tire fotos daqueles ali. Estou ficando mais irritado agora porque ela está me impedindo de trabalhar, então tento ignorá-la. Recebo outro tapa no meu braço. Desta vez, ela apertou o botão errado em mim. Eu disse, desculpe-me, não me bata novamente. E por favor, pare de me distrair do trabalho que fui contratado para fazer. Karen, o que diabos você acabou de dizer? É isso, vou denunciá-lo à igreja e você perderá seu emprego. Eu mal podia acreditar nesse ponto, porque não só ela está falando alto sobre o padre xingando, como também não está me entendendo quando digo que eu não trabalho para a igreja. Sou um profissional independente, contratado por outra família. Em vez de perder a cabeça, apenas sorrio muito para ela e digo, sem problema. Eu prefiro que você espere para me denunciar depois que o serviço acabar, em vez de continuar me batendo e puxando o meu braço, desesperada por atenção. Então, se você não se importa, farei o trabalho pelo qual fui contratado por aquela família ali apontando novamente para a família. Percebo que, nesse ponto, meu cliente está assistindo essa mulher me assediar o tempo todo, e está realmente sorrindo rio quando a deixei na mão, e ela não conseguiu nada de mim. Ela puxa meu braço novamente, eu me viro lentamente para ela, rangendo os dentes, sim. Karen, se eu te pagar 20 libras, você vai tirar algumas fotos da minha família. 20 libras? Essa garota acha que um fotógrafo profissional para um dia de batismo custa apenas 20 libras para eu me matar de trabalhar em um serviço especial. Eu simplesmente olho para ela pela última vez, senhorita, se você acha que eu cobro 20 libras esterlinas por um marco especial, um evento único na vida que você só pode fazer uma vez, como um casamento, você está sonhando. Eu também sou um profissional, não sou alguém que faz isso apenas como um extra ou por exposição, faço isso para viver. Sou o único fotógrafo de batismos em nossa área, por isso todos os vigários, padres etc. me conhecem pelo nome, eles me conhecem bem, e é por isso que sou reservado para essas cerimônias extremamente rápido, pois só posso fazer um batismo naquele dia. Não fui contratado, nem trabalho para a igreja, por isso não fotografo todas as crianças e famílias lá o dia todo. Sempre sou contratado por uma única família, então faço tudo do início ao fim exclusivamente para eles. Se você quiser me contratar para um batismo, eu cobro 85 libras esterlinas e ofereço muito pelo seu dinheiro. Agora, se você não se importa,
estou trabalhando e virei e fui embora, enquanto ela ficava de boca aberta, porque como OSA um trabalhador como eu falar com ela assim? Meu cliente me encontrou depois do serviço, quando eu estava prestes a tirar suas fotos em grupo, e antes que eu pudesse me desculpar pela mulher ter me assediado antes, ela disse, uau, você consegue se defender. Eu estava pronta para esbofetear a vaca e dizer, se você quer que ela tire sua foto tão mal, você me deve 85 libras esterlinas, mas você a deixou no vácuo. Ela ainda está nos encarando sem palavras, não sabe o que fazer. Valeu a pena ver meu cliente sentindo que eu acabei de lutar pela honra dela e de seu filho. Além disso, outras famílias também estavam sorrindo para mim por como eu lidei com a Karen, até o vigário veio me encontrar depois e me disse parabéns por como eu a enfrentei. Nunca, jamais, atrapalhe um fotógrafo trabalhando. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho, então de um like e se inscreva aí, obrigado.